Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na segunda aula, a parte 1. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de carga. A bibliografia básica são esses 3 livros basicamente. O primeiro é o mais importante, né? Que é o primeiro curso de acionamento de máquinas, do Ned Mohan. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a classificação dos acionamentos e falar um pouquinho sobre os tipos de carga. Os acionamentos, na verdade, vamos primeiro começar com a definição de drive. Acionamento ou drive é um elemento genérico responsável por controlar aí a velocidade. Aí ele pode ser de velocidade fixa ou variável, o torque, a direção e a potência resultante no sistema. Então quem faz isso é chamado um drive. E esses drives podem ser mecânicos, hidráulicos ou elétricos. Elétricos é a nossa área que a gente vai trabalhar. Os drives podem ser de velocidade fixa, e aí, por exemplo, pode ser uma esteira, né, acionada por um motor elétrico, por exemplo. O controle geralmente é feito por on-off, né, liga e desliga. Então você ligou, já está funcionando. É muito utilizado para produtos, né, para transportar produtos, né, de um ponto ao outro, né, é o que a esteira faz. E a aceleração pode ser um problema. Na hora que você liga ou desliga a esteira, os produtos podem se movimentar dentro da esteira e prejudicar o processo. Né? Então a aceleração aí é uma desvantagem desse tipo de método de liga e desliga. Já os drives de velocidade variável têm melhor eficiência, né? Melhor economia, redução dos esforços mecânicos, melhora o processo, você tem mais controle sobre o processo, você pode fazer muito mais coisa com ele, e você pode coordenar os sistemas também, já que você tem mais precisão. E desvantagem seria o ruído, a redução da capacidade, já que você está trabalhando com controle, esse controle coloca mais restrição no sistema, então você tem um pouco da redução da capacidade de potência, pode introduzir harmônicas no sistema, né, por conta do chaveamento da eletrônica de potência. Pode ter falha de isolação, né, por conta desse chaveamento, essa variação rápida de corrente, de tensão, e pode ter interferência eletromagnética também. E isso pode interferir no nosso processo, dependendo do que a gente está fazendo. Então, basicamente, revisitando o conceito que a gente tinha falado, o acionamento é composto por esses 5 elementos. Né? Primeiro, a carga mecânica, o motor, o conversor de potência, e aí eu posso acionar meu motor de várias formas, dependendo do motor, o controlador digital e a fonte de potência. A gente vai trabalhar nessa primeira parte a modelagem dessa carga mecânica. A seleção dos motores ele vai depender de uma série de fatores. Achei importante colocar isso aqui. Por exemplo, o custo, a capacidade térmica, né, se ele aguenta a temperatura, a eficiência, o perfil de torque e velocidade que a carga tem e que o motor tem. Então, a gente tem que ter um compromisso aí entre o perfil torque e velocidade da máquina, o perfil torque e velocidade da carga, os requisitos de aceleração que eu preciso ter no meu sistema, né, para acionar meu sistema, a densidade de potência, que aí é a potência dividida pelo volume, e quanto menor o volume do motor, mais interessante para a aplicação. Pouca ondulação de torque, uma capacidade interessante de torque máximo, de pico de torque, a possibilidade de trabalhar em ambientes hostis, com poeira, umidade, esse tipo de coisa, e disponibilidade de peças de reposição. São fatores aí que a gente preza na hora de escolher um motor. E a carga geralmente é o fator considerado mais importante na hora de projetar o drive. Não adianta ter um controle muito bom se a gente não sabe o que a gente quer controlar. Então, eu separei aqui algumas coisas que devem ser consideradas na hora de selecionar essa carga. Né? Que tipo de carga associada à aplicação, o que eu estou controlando, qual que é o tamanho dessa carga, qual que é a potência, qual que é a característica dessa carga, se ela tem alta inércia, isso é um ponto importante na hora de fazer o drive. E a partir disso, né, o que eu tenho que levar em conta no meu motor. Então, eu vou apresentar para vocês algumas modelagens de carga que são mais comuns. Né? O motor e a carga geralmente têm uma característica de torque e velocidade. Então, para uma determinada velocidade, eu vou ter um determinado torque. E isso é dinâmico, né? Eu posso colocar isso dinamicamente. Então, a gente pode ver na figura à direita, a gente tem um torque que depende da velocidade ao quadrado. Então, a gente vai ter uma forma quadrática, um torque que depende da velocidade inverso da velocidade, né? E aí quanto maior a velocidade, menor o torque. Quanto menor a velocidade, maior o torque. E às vezes o torque constante, que é o que está em roxo aí. Vamos falar separadamente de cada uma deles.
Para a gente modelar a carga de forma dinâmica, a gente pode utilizar essas curvas, né? Aproximar essas curvas por funções, ou utilizar uma tabela de consulta na hora de modelar lá no Simulink ou qualquer outro software que vocês forem colocar. Vocês podem utilizar uma tabela com os valores dessa curva de torque e utilizar uma expressão também, igual a expressão anterior. Então vai ter uma entrada que vai ser a entrada em velocidade, em radianos por segundo, e a saída vai ser o torque. E de acordo com variar a velocidade, vai variar o torque também nessa carga. É uma forma de implementar isso aí. Então, outras características que podem ter também são características produto disso, né? Por exemplo, a característica velocidade e potência. É só multiplicar o meu torque pela velocidade que eu vou ter a característica de potência, né? Então ele mostra, por exemplo, a característica de torque constante e a característica de torque quadrático e torque 1 sobre a velocidade, né? E outro tipo de curva que a gente vai ter na prática aí vai ser a característica velocidade-tempo. Então no primeiro gráfico ali de cima, a gente tem o requisito de velocidade para um determinado tipo de acionamento. Então a velocidade começa no zero, ela vai um valor máximo de 100 radianos por segundo, permanece ali constante, depois cai para zero de novo e assim sucessivamente, né? Para a gente ter esse tipo de carga, para a gente ter esse tipo de perfil de velocidade, né, na nossa modelagem, o nosso torque eletromagnético, o torque gerado pelo motor, ele deve seguir esse padrão. E esse padrão é o que a gente deseja controlar. Então, se a gente tiver 5.8 para essa carga específica, newtons no metro, a gente vai acelerar a nossa máquina. Depois que a gente acelerou, a gente pode colocar o torque para zero, a máquina vai continuar nessa velocidade, supondo aí uma carga mecânica sem perdas, né? Um exemplo. Depois, para eu desacelerar minha máquina, levar a velocidade para zero de novo, eu tenho que colocar um torque negativo na minha máquina. E aí sucessivamente. E aí o que acontece com a minha posição? Eu vou aumentando minha posição até o infinito. Você repara que a posição ela nunca ficou negativa para esse tipo de processo, né? E aí, vamos primeiro modelar a carga de torque constante. Como o próprio nome diz, o torque permanece constante independente da velocidade. Então, para a velocidade zero ou para a velocidade nominal, o torque é o mesmo. E esse tipo de carga é muito encontrado em cargas de fricção, né? Carga de atrito, igual elevador, guindaste. Então a gente tem a curva de torque e velocidade, e a curva de torque e potência. Né? Repara que é só multiplicar pela velocidade que a gente tem a curva de potência. Novamente, né? As aplicações são guindaste geral, bombeamento de água ou gás com pressão constante, elevadores, correias transportadoras e sistemas de impressão. Tem esse torque constante. Agora, cargas de potência constante. Para eu ter potência constante, né, eu olho a curva à direita, o que tem que acontecer com o meu torque? Meu torque tem que ter essa característica retilínea aí que vai diminuindo com o tempo. Então, para velocidades baixas eu tenho um torque alto. Para velocidades altas eu tenho um torque mais baixo. Tudo isso para manter a potência constante. Então, uma característica importante que tem que bater com o nosso motor é que para velocidades baixas eu tenho que ter um torque alto. Isso a gente tem que encaixar com o nosso motor. A gente pode ver que a potência, para cargas de potência constante, né, o torque varia intensamente com a velocidade. A gente tem bastante variação. E as aplicações são ferramentas de corte de metal, misturadores, extrusoras e máquinas especiais com velocidade contínua, né, tem essa característica. A carga de torque variável, e aí o torque vai variar intensamente com a velocidade. Então a gente tem algumas equações aí que a gente pode usar. Por exemplo, que o torque é proporcional à velocidade ao quadrado. E aí a gente vai ter uma curva quadrática para o torque e uma curva cúbica para a potência, como a gente vai ver, só multiplicar pela velocidade. Né? Então, para velocidades mais baixas, a gente tem um torque baixo, para velocidades altas, a gente tem um torque alto. E aí o exemplo que eu dei, né? Se eu tiver uma velocidade ao quadrado, se eu tiver um torque que depende da velocidade ao quadrado, a potência vai depender da velocidade ao cubo. As aplicações são geralmente bombas, ventiladores,
e até turbinas eólicas são modeladas dessa forma também. E outras cargas também, que o torque já não é tão comportado como a gente espera, né? São esmagadores, separadores, granuladores e sistemas veiculares, o torque varia bastante. E os conversores de potência e motores podem ser danificados se não for protegido com essa sobrecarga dessas aplicações com torque muito variável. Então, pessoal, em resumo, a gente falou da classificação dos acionamentos, falamos um pouco da carga de torque constante, como modelar esse tipo de carga, a carga com potência constante, com torque variável, e falamos de algumas aplicações. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês e bons estudos.